Fala pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não gravo algum conteúdo aqui exclusivo pro canal, né? Eu tenho tirado trechos dos vídeos, ó, já chutei o tripé, tô fora de forma aqui nas gravações, mas eu prometi um vídeo sobre exercícios que ajudam a mentalidade. Eu trabalho com marketing de rede há 22 anos e uma das coisas que mais diferenciam quem chega lá de quem não chega é mentalidade. Todo mundo fala de mentalidade, as pessoas gostam de falar sobre o tema, é um tema legal, né, de explorar, de filosofar, mas poucos sabem o que realmente é mentalidade. Porque resultado não mente, pessoal. Tem muita gente aí vendendo esse tema de mentalidade e os resultados delas não entregam que a pessoa tem uma mente próspera, que consegue produzir resultados e finanças e prosperidade, porque no fundo, mentalidade não é só sobre pensamento ou sobre mentalizar e visualizar. Mentalidade é uma série de coisas, de comportamentos, de atitudes, de inteligência emocional. Por exemplo, vergonha, uma coisa que é contra a sua prosperidade, né? Vergonha, ou timidez, ou não saber lidar com as coisas que você não gosta de fazer, que tem que fazer para ter resultado. Então a mentalidade é um processo, mentira, são vários processos que envolvem a construção do seu resultado. Então se você for um cara muito técnico, que sabe tudo, tem toda a teoria, mas não sabe lidar com a sua vergonha, falta mentalidade. Se você sabe lidar com a vergonha, é super descontraído, mas acha que não precisa estudar, acha que não precisa ter uma técnica, ou não precisa botar ritmo, constância, falta mentalidade. Mentalidade é tudo isso. Então, mentalidade próspera não é sobre você ter 4, 5 características boas anuladas por 3, 4 características e hábitos ruins. Uma mentalidade próspera é você conseguir organizar e orquestrar tudo que te compõe, habilidades, pensamentos, emoções, sentimentos, conhecimento técnico, necessidade, empenho, intensidade, dedicação, tudo que te compõe para conseguir um resultado. Quando eu estava trabalhando com a engenharia ainda, em 2012, eu me formei em coaching. E eu trabalhava com multinível. Multinível, eu tive um período que eu fiquei fora do multinível, quando me formei em engenharia, estava trabalhando na área, mas de uma forma geral, o multinível sempre esteve presente na minha vida. E o coaching, ele deixa isso muito claro, né? Como os resultados são uma resposta perfeita de tudo que te compõe. Tudo. A gente está vendo as criptomoedas quebrando recordes. E eu tenho certeza que algumas pessoas acharam criptomoedas caras quando estava 100 mil reais o Bitcoin, hoje está 600. Estava achando caro quando estava 100 mil, achava caro quando estava 3 mil, achava caro quando estava R$ 1.000. E algumas pessoas não, vamos acreditar, vamos apostar e vamos crescer, e bombaram com Bitcoin, criptomoedas. E isso acontece em vários segmentos. Quando surgiu o YouTube, algumas pessoas falaram, não, eu vou pegar isso aqui, vai ser gigante, eu vou fazer acontecer aqui. Redes sociais. E às vezes você assistindo pessoas ficando milionárias com oportunidades que surgem o tempo inteiro e você parado. Dono da razão, dono da verdade, sabe tudo, tem todo o conhecimento, mas não age. Falta mentalidade. Não falta comportamento, não falta o conjunto de coisas. Os comportamentos são ditados pelas coisas que você faz e que você acredita. Ponto. Simples assim. Se eu acredito em algo, eu acredito que consigo, eu acredito que vale a pena, tento e faço. Isso é a mentalidade aplicada, tá bom? Então, primeiro exercício, esse vídeo é sobre exercícios, é um exercício de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é você olhar e entender que a vida não erra, Deus não erra, você tem que ser muito presunçoso para falar, olha Deus, lá você errou, tal. Não. Entender que foram todas decisões tuas, que você decidiu aonde morar, qual carreira seguir, aonde trabalhar, com quem casar, com quem se separar, você decidiu tudo na tua vida. Sem esse exercício de autorresponsabilidade, ele é o primeiro dessa série de exercícios que eu vou passar, não existe como você ter resultado. Por quê? Você pode alegar que estava trabalhando e aconteceu algo externo que te boicotou, que te atrapalhou, enfim, aí você não conseguiu mais prosperar. Não. Autorresponsabilidade, inclusive para antecipar coisas que podem acontecer, inclusive para se preparar para coisas que podem acontecer. Autorresponsabilidade é um dos pilares da mentalidade, porque ou você assume a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida, por todo mundo que você se envolve, que você deixa entrar, que você deixa sair, por tudo, ou você assume essa responsabilidade, ou você não vai ter como assumir a responsabilidade para o resultado que você quer.
Vai ficar dependendo da sorte, de algum fator externo e etc e tal. Então, ou é tudo responsabilidade tua, ou você não tem poder nenhum sobre a vida, sobre as coisas que você quer fazer. Esse é o primeiro ponto quando a gente fala de mentalidade. E eu trouxe alguns outros exercícios pra gente aqui. Uma das coisas que eu escuto muito, principalmente no nosso negócio de marketing de rede, marketing multinível, independentemente da empresa. Cara, eu converso com pessoas de todas as empresas do mercado. Todas. Independentemente disso. É que, cara, isso aqui não vale a pena, eu tô ganhando pouco. Eu não vou fazer isso porque eu ganho pouco. Não vou nesse evento porque eu ainda ganho pouco. Não vou fazer isso porque eu ainda ganho pouco. Presta atenção. Você ganha pouco porque você faz pouco. Não, Mário, não é bem assim. Existem exceções, eu concordo. Tem muitos fatores, muitas coisas. Mas, se você pegar... Tem uns garotos jogando futebol aqui na quadra do meu prédio. Se você pegar um jogador de futebol iniciando a carreira dele, jogador de basquete, um atleta, cara, ele vai dar tudo dele antes de começar a ganhar dinheiro, antes de ficar famoso. Ele entrega tudo. Ele vai para aquele campo ali, para aquele treino, para aquela seletiva, e ele dá tudo. Tudo! 100%. Nossa, me arrepiei aqui porque eu tô lembrando do papo que eu tive com meu filho sobre vestibular. Eu dei tudo para entrar na USP, em engenharia, e aquilo mudou minha vida. Foi o primeiro grande salto social que eu tive, foi quando eu entrei na faculdade pública de Ponta. Eu dei tudo antes de ganhar. Porque a mentalidade, uma das coisas, uma das crenças que você tem que ter como uma pessoa de mentalidade próspera é de que tudo é remunerado. O teu trabalho é remunerado, a tua preguiça é remunerada, o teu empenho é remunerado, a tua dedicação é remunerada. Se não hoje, lá na frente, no futuro, porque Deus fecha todas as contas. O universo não erra, meu irmão. Então, tudo é remunerado. E se você acha que você trabalha pouco porque você ganha pouco, você vai continuar ganhando pouco, porque é um ciclo que se retroalimenta. Então, ou você entra, que nem esses garotos aqui, eu vou dar tudo de mim nesse campo, porque as contas fecham, e começa a botar mais empenho para você no seu próprio negócio, ou então você vai continuar onde você está. Então, o outro pilar da mentalidade é você entender que todo o esforço é pago. É uma crença que você tem que construir. Se você acredita que não, é uma crença que você vai ter que construir. Quantos vídeos eu pus nesse canal antes de estourar? Quantos posts eu já fiz no meu Instagram antes do primeiro alavancar? Quantas histórias você já ouviu assim de pessoas que entregam tudo na crença de que vai dar certo e dão certo depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos? Acho que é o Messi que falou que ele demorou 15 anos para acontecer do dia para a noite, né? Muita semeadura, muito trabalho, muita dedicação até explodir. Então esse é o segundo passo da mentalidade. Você não olha o resultado imediato, você olha a construção e você tem a crença de que vai ser pago. Eu trabalhei meu coração em todas as empresas de marketing multinível, todas. Cheguei a diamante em todas. Umas eu bati diamante, depois não consegui mais. Outras eu bati diamante e fiquei um período como diamante, depois a empresa cometeu alguns erros. Até que nessa empresa atual que eu bati diamante há 5 anos atrás e minha vida se transformou. Hoje eu moro no apartamento que eu sempre sonhei morar. Tenho meus filhos em excelentes escolas e vivo uma vida dos sonhos, mas 20 anos de entrega. Pensa nisso, tá? Pensa nisso. No fundo do coração, como um amigo eu te digo aqui. Talvez eu não ganhe um centavo do seu trabalho, mas pensa nisso, você primeiro entrega e a recompensa vem, porque a vida sempre fecha as contas. Então quais são os exercícios que você vai fazer agora que você tem essa mentalidade já um pouco melhorada? Esse tema cabe vários vídeos. Se quiser, escreve aí nos comentários que eu faço outros. Primeira coisa, eu quero que você faça as seguintes perguntas e responda no seu caderno como lição de casa. Primeira pergunta é, olha para o teu negócio atual, olha para o seu trabalho, olha para a sua vida, tá? E isso você vai desenvolver no seu dia a dia. Como eu faria o que eu faço? Como é que eu faria esse chimarrão se eu ganhasse R$1 milhão para fazer esse chimarrão? Olha que exercício bom. Eu ia cuidar, eu ia fazer ele totalmente simétrico, perfeito, ia jogar uma erva coada em cima para fazer uma graminha bem bonita, botar uma decoração, uma plaquinha. Como você faria esse chimarrão se você ganhasse R$1 milhão? Eu não sei. Eu tenho certeza que se você fosse ganhar R$1 milhão, você
aprenderia e faria de uma maneira espetacular. Nesse negócio que eu tô hoje, eu já ganhei mais de 2 milhões de reais. E eu não sabia também. Mas eu aprendi a fazer e fiz como se eu fosse ganhar 1 milhão de reais. E pronto, deu. Tudo que você for fazer hoje, faça com esse grau de mentalidade. Como eu dirigiria para buscar os meus filhos na escola se eu ganhasse 1 milhão de reais para fazer isso? Como eu iria cozinhar esse jantar se eu ganhasse 1 milhão de reais para fazer isso? Como eu ia receber meu marido, minha esposa, minha família se eu ganhasse 1 milhão de reais para fazer isso? Essa é a sua mentalidade. A partir de hoje, você ganha 1 milhão para fazer tudo. Esse exercício vai mudar a tua vida. Pensa com carinho, responda e faça essa reflexão. Encare isso assim, ó, encare isso de uma maneira corriqueira na tua vida, tá bom? Todos os dias. Segundo exercício, e esse é maravilhoso, as pessoas têm dificuldade de esticar a mente financeira delas. Então, faça o exercício. Eu ganho 50 mil por mês. Escreve isso, tá? Eu ganho 50 mil por mês. Como é a minha vida? Sabe por quê? Porque se você não sabe como é a vida de alguém que ganha 50 mil por mês, como que você vai construir isso na sua cabeça? Qual que é o carro? Onde que eu moro? Como são os meus hábitos? Como é que eu me visto? Como é que é a minha família? Eu ganho 50 mil por mês. Como é uma vida de alguém que ganha 50 mil por mês? E escreva no papel. Eu gasto 8 de aluguel, ou não, eu pago 10 de financiamento do meu apartamento, eu tenho os meus filhos numa escola de 10 mil para os 3 filhos, 2 filhos, para o meu único filho. Coloca e você vai começar a fazer um exercício de como é a vida que você está construindo. Você começa construindo a vida aqui. Aqui. Muitas pessoas têm dificuldades de fazer esse exercício. Muitas. Porque elas acham que, de repente, elas não sabem fazer essa conta, nunca pararam para fazer e não conseguem criar isso na cabeça delas. Muitas vezes você já faz coisas que você faria com uns seus 50 mil, 100 mil reais de ganhos por mês. E aí é só fazer o resto. Né? É só encaixando, preenchendo as atividades. Beleza? Como eu trabalharia se eu ganhasse 50 mil por mês? Como seria a minha dedicação? Lembra do exemplo do jogador de futebol? Ele primeiro se dedica antes de ter um bom contrato. Então, como eu trabalharia se eu ganhasse 50 mil por mês? Legal? Agora vamos entender um pouco também, exercitar aqui o que impede você de fazer isso. Eu coloquei 3 perguntas, tá? Para você responder. 3, quero que você responda. Se você estiver aqui só assistindo, não estiver fazendo, erro de mentalidade. Mau aluno, ia na escola, ficava ali só assistindo e tentando chutar na prova. Na vida não dá. Na vida não dá. Faz o exercício. Você está ouvindo um profissional do desenvolvimento humano te dando um exercício bom, cara. Faz o exercício. As pessoas pagam para ter uma sessão comigo para eu fazer esse tipo de coisa junto com elas. Então, estou te dando de graça. Faz. Primeira pergunta é, o que eu tenho vergonha de fazer? Cara, eu sei que eu preciso falar com pessoas, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu tenho vergonha, eu morro de vergonha de fazer isso, morro de vergonha de gravar um vídeo, morro de vergonha de criar uma arte, fica feio e eu postar. O que você tem vergonha de fazer? Quanto essa vergonha está te custando? Né? Segunda pergunta, o que eu tenho medo de fazer? Tenho medo, às vezes eu tenho medo de falar com as pessoas, é além da vergonha. Tenho medo do ridículo, medo da exposição, medo do que vão pensar, medo de não saber o que falar. Do que eu tenho medo? Não é interessante? Algumas pessoas têm medo de perder dinheiro, outras pessoas têm medo de quebrar, outras pessoas têm medo de ficar com o nome sujo. Cara, o empreendedor, meu amigo, é um cara que ele dorme, consegue dormir com o circo pegando fogo. Senão ele não é empreendedor. Algumas pessoas acham que precisa ter muito dinheiro para fazer um negócio. Não. 90% das empresas que você conhece aí, ou mais, foram iniciadas com dinheiro de empréstimo, ou do banco, ou do BNDES, ou de terceiros, de investidores. E os empreendedores têm que dormir sozinhos. Aí, de repente, você vê empresas aéreas têm um rombo de 15 bilhões em dívidas. Clube de futebol, 1 bilhão em dívidas. Aí você fala, nossa, olha só como é que esses caras dormem com 1 bilhão. Porque tá aqui, cara. A pessoa não é um endividado, ele capta dinheiro porque ele sabe que o negócio dele vai gerar o suficiente para pagar aquilo e para ele trabalhar. Claro, você tem que ter essa consciência também. Não adianta só comprar as coisas e não trabalhar. É o trabalho que remunera tudo, inclusive os investidores, o banco, quem te emprestou.
Então, se você tem medo, o que você deixa de fazer por ter medo? Para e pensa nisso um pouquinho, escreve, você vai gastar uma meia hora respondendo essas perguntas. Quanto mais você explorar, mais você tem autoconhecimento. E com autoconhecimento você consegue mudar. Próxima pergunta. O que aconteceria se eu não tivesse medo dessas coisas e fizesse o que eu preciso fazer? Você percebe o princípio da autorresponsabilidade de novo? Como ele é poderoso? Olha aí. O que aconteceria comigo se eu fizesse tudo o que eu sei que eu tenho que fazer? O que aconteceria com a minha vida, com as minhas finanças, com o meu negócio? Se eu fizesse o que eu sei que eu tenho que fazer? Às vezes você está aqui no multinível, trabalhando no marketing de rede, e você tem várias pessoas que você ainda não abordou. Eu sei. Não adianta você mentir para mim. Eu sei que você conhece pessoas que você ainda não abordou. Está esperando alguma coisa acontecer para falar com elas. Ah, eu não sei o script, então eu vou te dar um script. Oi, fulano, tudo bom? Eu trabalho com a Doterra há 6 anos. Eu percebi que eu nunca te dei um óleo de presente. Percebo que eu nunca te falei dos óleos. Percebo que eu nunca te dei um creme. Percebo que eu nunca... Eu queria te dar tomar um café. Simples assim. Cara, eu já trabalho com essa empresa há 8 anos, há 5 anos, não sei qual empresa você trabalha. Eu percebi que eu nunca te dei um produto nosso. Quando foi teu aniversário? Quando é o teu aniversário? Pô, teu filho fez aniversário. Cara, eu trabalho com essa empresa há 6 anos, eu percebi que eu nunca tomei um café contigo para te dar um presente. Use os scripts, cara. Para mim, eu sei, eu faço isso há 20 anos, para mim é fácil. Para mim é fácil. Tenho consciência disso. Mas essa crença, inclusive essa crença de para mim é fácil, foi construída com muito trabalho. Começa, tá bom? Exercite sua mentalidade. E responda para você, depois que você responder, o que aconteceria se eu fizesse essas coisas? E responda, eu acredito que eu posso ter essa vida? Eu acredito, olhando para mim no espelho, minhas habilidades, eu acredito como está meu nível de autoestima, eu acredito que eu posso, que eu consigo, que eu mereço. Senão, acho que é bom procurar uma terapia, um bate-papo com um psicólogo e olhar para a sua autoestima. Será que a tua autoestima está permitindo você construir uma vida espetacular? Você acha que você é merecedor dessa vida maravilhosa? Ou você olha para você e fala, estudei pouco, não me dedicava muito na escola, eu sou meio feio, estou fora de forma. Se você olha para você assim, meu irmão, dá uma olhada nas pessoas milionárias aí, vê se elas são lindas, maravilhosas, ou estudiosas, ou... Não, elas simplesmente fazem o que tem que fazer. Estudam o negócio delas, se dedicam no negócio delas, entendem tudo do mercado delas e fazem o que tem que fazer. Tá bom? Esse é um vídeo sobre mentalidade, espero ter ajudado vocês. Fazia tempo que eu não gravava um vídeo aqui no canal e por mês de agosto eu quero ver se eu lanço mais uns 2 pelo menos e fazer isso algo recorrente. Se quiser falar comigo, tem todos os meus links aqui, tem links para os meus cursos. Eu fiz um curso chamado Avance, um seminário maravilhoso de 4 horas, um seminário venda, tem seminários meus onde eu entrego todos os segredos e não são caros, tá? Graças a Deus eu não vivo da venda dos cursos. Você vai pagar ali R$70 no seminário, eu acho que 90 no outro, valem muito a pena. Os links estão todos aqui na descrição, espero vê-los no topo, sigam minhas redes sociais também e a gente se vê nas melhores praias e destinos do mundo. Beijo, tchau, tchau, até a próxima.